A Europa atualmente enfrenta a quarta onda causada pela Covid-19. Atualmente ela é o epicentro da pandemia. Os países estão apresentando recordes de casos e óbitos. E os órgãos de controle, como o OMS ou o Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças, estão preconizando as medidas básicas que a gente já conhece, que é o uso de máscara, o álcool gel, o distanciamento e a aceleração da vacinação. Aí eu tenho a seguinte pergunta para você, que é a pergunta do nosso vídeo. Será que o Brasil vai ter a terceira onda causada pela Ômicron, exatamente como a quarta onda que está acometendo a Europa atualmente? Será que o Brasil vai ter a terceira onda? E o que fazer para evitar essa terceira onda causada pela Ômicron no Brasil? Meu nome é Lisandro Borges, esse é o canal Descomplica-E, PhD, um canal que quebra com as fake news, trazendo ciência bem mais perto de você. Roda a vinheta. Nesse vídeo a gente vai descobrir em 4 pontos principais quais são as ameaças da terceira onda da Ômicron no Brasil e quais são as oportunidades que nós brasileiros temos para enfrentar essa terceira onda pela Ômicron e sairmos dela ilesos ou nem sentirmos a chegada da Ômicron, a dominação da cepa Ômicron aqui no nosso país. O primeiro ponto mais importante que a gente aborda é que o Brasil enfrenta, como ponto número 1, a falta de testagem. Então, o Brasil ele corre às escuras. É como se o teste, o RT-PCR, o antígeno, fosse uma lanterna que iluminasse o caminho. E atualmente a lanterna está sem pilha. Ou seja, a gente não tem teste suficiente sendo realizado. Veja, a gente tem teste disponível, mas esses testes não estão sendo realizados. Então a gente corre a pandemia no escuro, achando que a gente está numa situação confortável, e estamos, né, nos dados estatísticos estamos, com uma queda de casos e óbitos, graças a Deus, mas os dados que a gente está enxergando hoje são reflexo de 2 a 3 meses atrás, o uso da máscara e o processo de vacinação. O que está acontecendo hoje vai eclodir, vai estourar por março e abril. Então, para a gente saber o que vai acontecer no futuro, a gente precisa estar testando hoje, com o PCR e com o antígeno, fazendo testagens em massa na população. E é exatamente isso que a gente não está fazendo. Então, é a mesma coisa que você viajar para um destino com o GPS desligado. Você tem a sorte de acertar ou não, mas também você pode se perder no meio do caminho. Então, o primeiro ponto é quais as oportunidades que nós temos? Ampliando a testagem, ampliando o rastreio das pessoas que têm Covid leve. Não se tem dados sobre a Covid leve no Brasil. Hoje no Brasil a gente computa hospitalizações, então qual a taxa de hospitalização, e esse não é o melhor parâmetro, e qual é as taxas de síndromes respiratórias agudas graves, as SIRAGs. Qual é a taxa de aumento dessas síndromes? Se elas são subnotificadas ou não são notificadas, eu fico no escuro. Eu não sei exatamente o que está acontecendo. Veja, a infecção que acontece hoje, ela leva de 14 dias até 1 mês e meio para eclodir em internações e aumento de mortes. Então a gente precisa testar hoje, como eu falei, para enxergar o futuro. O que a gente está vendo hoje é o passado das atitudes que a gente teve. Vacinação, uma alta taxa de contágio que deixou a população com nível de anticorpos suficiente, mas esses anticorpos estão declinando, não vão segurar a Ômicron por muito tempo, e a gente precisa incrementar esse item, testagem e triagem. Ponto número 2, a taxa de vacinação no Brasil. Hoje a gente está com 66% da população vacinada em segunda dose. Mas os 66% é o dado positivo.
Só que em contrapartida eu tenho 34% da população suscetível, vulnerável de se contaminar com a Ômicron. Então essa população ainda está suscetível que a população que não se vacinou. E outra, tem muitas pessoas que só tomaram primeira dose e não voltaram para receber a segunda e a terceira dose da vacina da Covid. Ou seja, essas pessoas também estão vulneráveis diante da cepa Ômicron. Tem um vídeo meu no canal, que eu vou colocar aqui no cardzinho, na descrição aqui em cima, mostrando e falando exatamente disso. Que qual é a pessoa super imune diante da Ômicron e qual a pessoa mais suscetível. Não perde esse vídeo, que ele explica direitinho qual é a taxa de vacinação e quais as vacinas que protegem contra a Ômicron. Na Europa, eles estão enfrentando a quarta onda porque é uma grande resistência às vacinas. Lá também tem negacionismo e tem pessoas que não acreditam no poder das vacinas. E essa é a grande resistência que eles estão tendo lá. Um gráfico recente publicado pelo Centro de Controle de Infecções na Europa mostra exatamente isso. Os países com a maior taxa de vacinação na Europa têm menor taxa de óbitos, que é o que a vacina faz. Ela segura internações e óbitos. Os países menos vacinados no continente europeu são os que têm a maior taxa de óbitos. Alemanha e Áustria têm vacinação similar à nossa e estão com aumento de casos. Por que o Brasil não teria esse aumento de casos? O que a gente tem de diferente deles se eles estão com uma taxa de vacinação similar à nossa? Então fica aí a reflexão do vídeo. O terceiro ponto importante é o relaxamento das medidas de prevenção. Então veja, os erros que eles cometeram lá, a gente está cometendo aqui. Eles relaxaram cedo demais, com uma taxa de vacinação em 50%, 60%, similar ao Brasil, que é 66%, e relaxaram total. Abriram para festas, para jogos, relaxaram o uso da máscara e hoje eles colhem um aumento vertiginoso de casos graças ao Ômicron. Então é esses erros que a gente não pode cometer aqui. Muitos estados estavam pensando em relaxar o uso da máscara. É prematuro e irresponsável, porque a máscara segura a Ômicron e outros vírus respiratórios também. Fora que, agora na Europa, estão voltando medidas restritivas e até mesmo lockdown. Isso está gerando um conflito civil muito grande, protestos nas ruas. E é exatamente isso que a gente não quer no Brasil. Para isso, basta a gente continuar usando a máscara e correr para a terceira dose. A Holanda, os últimos dados mostram que ela está entrando em lockdown. E a Áustria, primeiro decretou lockdown para os não vacinados e agora para toda a população. Então veja a gravidade em dois países desenvolvidos, como a Áustria, a Holanda, a Alemanha também já está com medidas restritivas, com vacinação bem superior à nossa. E o quarto e último ponto, as festas de fim de ano, que é a nossa grande preocupação. Fazer confraternizações com as medidas de controle, ou seja, for fazer uma festa com 100, 200, 300 pessoas, faz um PCR em todo mundo, ou pelo menos pede para as pessoas levarem o teste de PCR não detectável, ou o teste de antígeno, ou pede para as pessoas irem na festa se estiverem totalmente vacinadas ou com terceira dose. Lembrando que a vacinação não segura contágio e transmissão. Agora, vacinação em segunda dose ou terceira, mais o PCR, mais o antígeno sendo realizado, protege muito de surtos locais em festas com mais de 100 a 200 pessoas. Isso é muito importante. E aí a pergunta final. O Brasil pode ter a terceira onda, Lisandro, causada pela Ômicron? Veja, muitas pessoas estão dizendo que o Brasil, que a Delta não fez nem cosquinha no Brasil, como fez na Europa, e a Ômicron também vai ser a mesma coisa. Cuidado, a Ômicron, ela é muito mais infectiva, ela causa muito mais infecção do que a Delta. Enquanto que a Delta, uma pessoa contamina 7 a 8 pessoas, na Ômicron uma pessoa contamina até 14 pessoas.
Então a taxa de contaminação da Ômicron é muito grande. Então não dá para comparar a Delta com o Ômicron. A Ômicron é a pior cepa que apareceu até agora. E outra, a gente não está rastreando. Então o aumento da Ômicron aqui, a gente não tem noção de qual é a real disseminação da Ômicron no Brasil. Mas eu tenho certeza que quando ela começar a se espalhar violentamente como na Europa, a gente vai notar isso em hospitalização, UTIs e aumento de casos, porque as pessoas são testadas quando vão no hospital. Então a gente vai ver esse reflexo, infelizmente, com o aumento das internações hospitalares. Lisandro, quando isso pode acontecer? Em abril ou em março. São os 2 meses críticos para a gente ter um pico de casos causados pela Ômicron. Como que a gente... qual a oportunidade que o brasileiro tem de evitar que isso aconteça? Veja, é uma projeção estatística. Março, abril, nós temos um pico de casos pela Ômicron. Pode ser um pouquinho depois e pode ser antes. E depende do quê? Das nossas atitudes. Se a gente continuar usando a máscara, se a gente evitar a aglomeração, se a gente usar o álcool gel e se a gente tomar a terceira dose, que já foi comprovado que 3 doses da vacina da Pfizer e a pessoa teve Covid, essa pessoa está super imune contra a Ômicron, é o tema do meu vídeo, que eu vou colocar aqui na descrição, a pessoa pode ficar tranquila e nós brasileiros poderemos continuar trabalhando, curtindo numa boa, se a gente fizer a nossa parte. Agora, se a gente desdenhar do uso da máscara, aglomerar, não fizermos testes para detecção da Ômicron e desdenharmos do álcool gel e do distanciamento, sim, nós teremos um aumento de casos causados pela Ômicron no Brasil. Então veja, depende de mim e depende de você fazermos a nossa parte. Para evitarmos a terceira onda da Covid-19 causada pela Ômicron no Brasil. Gostou desse vídeo? Curte e compartilha com o máximo de pessoas. Se puder se inscrever no canal, eu agradeço muito. Se não, compartilhe o vídeo, que para mim já é uma honra muito grande você compartilhar esse material feito com muito carinho. Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo. Fui!